Tem uma frase do Pirkei Avot que diz o seguinte: aquele que diz o que é meu, e o que é teu é meu, é o perverso. Como é meu, é meu, que teu é meu, é comunista. Vamos pegar no comunista. Tem o idealismo do comunismo e tem o comunismo na prática. Esse é o comunismo na prática. A gente vai chegar no comunista idealista, na teoria. Na A teoria é teoria. o socialista, é isso que você queria dizer. Bom, aquele que diz o que é teu, o que é meu é teu também. Ou seja, eu não sinto que eu sou dono de alguma coisa, eu sinto que tudo que eu tenho é um presente de Hashem. Então esse é o Hassid, pessoa devota. Agora, aquele que diz o que é meu, e o que é teu. Justo? Você faz pelo seu, eu faço pelo meu. E capitalismo, tá certo? E que diz a Mishnah? Lembra? O que a Mishnah fala? Ele está na tua, poço de absorção. Eu tinha que falar isso nos professores na escola. Essa é uma ótima resposta. Eu ainda quero aprender mais. Sexto ano da escola. Então, o que diz a Mishnah? Então, a Mishnah fala o seguinte: Zumida Beinuni. Essa é uma característica intermediária. Não é ruim e não é É parvo. é parva. Veiesh omrim, parece uma segunda opinião, aqueles que dizem, Zu mitat Sdom. Essa é a característica de Sdom. Sdom é Sodoma e Gomorra, aquela cidade bíblica, foi destruída porque as pessoas eram extremamente malvadas. Então a pergunta que eu quero elaborar hoje é um pouco estranha. Primeiro, dizer o que é meu, o que é teu, é legítimo. Tanto é que a própria Mishnah diz que essa é a característica intermediária. E como que de repente aparece uma segunda opinião? Não, isso é Sodom. Calma, Sodom eles eram perversos. Sodom era do tipo que o que é meu, o que é teu é meu também, e o que não era meu vai ser meu. Eles eram perversos. Então a pergunta é, por que é tão condenado pela Mishnah, que é chamado capitalismo? Você trabalha, você ganha, o que é teu é teu. Então tem várias respostas. Uma das respostas é que depende de quem está falando com quem. Se eu trabalho, você trabalha, eu ganho, você ganha, então é justo. Mas se chega alguém pedir ajuda para mim, o coitado não tem como comprar janta para a família, eu falo, olha, o que é meu, e o que é teu. Então isso é a característica de Sodom. Então essa é uma maneira de explicar. Mas tem mais uma explicação mais profunda, que eu gosto bastante, que é a seguinte. Como que começou a história de Sodom? Qual que era a história de Sodom? Então o Midrash ele conta para a gente vários detalhes de como funcionava. Eles não tinham o pensamento de trazer turistas para dentro da cidade deles, que é uma forma de você ganhar bastante dinheiro. Especialmente com turistas, era o tipo que era a descrição que o Midrash, Torá Oral, passa para a gente, da maldade deles, era especificamente com turistas, pessoas de fora. Estrangeiros. Viajantes, estrangeiros. Esqueci o nome. E aí tem várias descrições. Se vinha forasteiro, se vinha pessoa de fora, você não podia receber ele em casa. Se você recebesse, tinha que maltratar ele. Para um pobre, você também não podia dar dinheiro. Mataram uma moça porque todo dia ela via uma pessoa que estava morrendo de fome e ela, quando ia ao poço, ela deslizava para ele de uma maneira bem discreta um pão para ele comer e depois de um tempo viram que o cara não morria. E aí foram atrás e viram, e aí torturaram ela para morrer de uma maneira extremamente cruel. E a pergunta é, qual que é a história? Como que eles chegaram nessa crueldade? O ser humano pode chegar a ser cruel, mas tem uma história por trás. Qual que é a história? A história por trás dessa cidade é a seguinte. Essa cidade fica no Negev, fica no sul de Israel, que é uma área deserta. Tanto é que quando Avram Avinu, ele teve uma discussão com o sobrinho dele, chamado Lot, eles conviviam juntos por muito tempo. Só que o Lot não era uma pessoa muito honesta. E quando o rebanho dele
ia pastorear junto com o rebanho do Avraham. Avraham, ele amordaçava, ele, tem um nome melhor, ele afocinhava, obrigado, Mendo. Afocinhava os seus animais para que eles não comessem de campos alheios. Já o Lot não fazia, não tinha essa mesma conduta. E Não estava nem aí. Não estava nem aí. Ele tinha uma justificativa, um pretexto, que ele dizia que como Avraham não tem filhos, eu sou o único herdeiro, Deus prometeu a terra para Avraham, então é tudo meu. Deus está errado porque Avraham ainda não herdou a terra, Deus não deu para ele ainda oficialmente. Avraham vai ter filhos, o que ele queria é um pretexto para poder comer à vontade de onde ele queria. Então os pastores de Avraham começaram a discutir com os pastores de Lot, não pode deixar uma coisa dessas. E quando não tinha mais jeito, começou a pegar muito mal para o Avraham, por seu tio. Além do mais, eles eram muito parecidos fisicamente. Então pegou mais mal ainda que ninguém sabia quem era quem. E começou a sujar o nome de Avraham, que era a pessoa que estava difundindo o monoteísmo no mundo. Se você difunde monoteísmo e você rouba, não é uma coisa que pega muito bem. Avraham, ele vira para o sobrinho e fala, olha, vamos ter que se separar. Então a Torá descreve que ele olhou para a cidade de Sodom, ele viu que era uma cidade, Shekulá Mashke, estava cheio de água. Cheio de água. Kulá Mashke, cheia de água. Água significa agricultura, significa riqueza. Então, Lot, ele foi para lá. Ele foi para aquele lugar. Então, a descrição que a gente tem lá é um lugar no deserto que tem água. O que acontece? As pessoas que moravam lá, inicialmente, eram pessoas normais. O que é meu, o que é teu é teu. Portanto, imagina o que vai acontecer aqui que nós somos a única cidade que tem água e de repente todo mundo vai querer vir aqui com um monte de deserto. As pessoas vão querer tirar o que é nosso. Então vamos impor leis muito claras, muito rigorosas, para que ninguém de fora seja capaz de vir aqui e tirar o que é nosso. E essas leis começaram de uma maneira legítima, inicialmente. Vamos proteger o nosso patrimônio. Só que, quando você começa com esse alicerce tão forte, dizendo, deixa eu proteger o meu capital, com medo que alguém vai tirar de você, sem lembrar que a água veio de Hashem, que ele é aquele que dá tudo, você pode chegar na crueldade. E assim foi o que aconteceu. Então, inicialmente, eles estavam simplesmente falando o que é meu, o que é teu é teu. Diz a Mishnah, é isso exatamente o que aconteceu com os Sodom. Toma cuidado. É verdade, é uma característica mediana. É justo. Mas toma cuidado como vai ser esse meu, teu, esse capitalismo, porque ele é muito perigoso. Como que fizeram para aceitar Lot lá, já que ele veio de fora? Então, é verdade. Lot, a gente não sabe exatamente, mas o que a gente sabe é que Lot ele conseguiu, de alguma maneira, entrar. Não só que ele entrou, ele conseguiu, como a Torá descreve para a gente, que as filhas dele se casaram com pessoas de lá. Tanto é que eles riram quando falaram que iam destruir a cidade. Eles acharam que isso era uma piada, não acreditaram. E não só isso, o Lot é aquele que conseguiu que quando os anjos chegaram, porque aquela cidade acabou sendo destruída, e quando os anjos chegaram para salvar Lot ele estava na porta da cidade, no portão da cidade. O portão da cidade é uma outra maneira de dizer que ele era um juiz. Então ele estava lá com Alexandre de Moraes. Ou seja, não só que ele conseguiu se infiltrar dentro da cidade, ele conseguiu crescer. Então, não sei se era o carisma, a inteligência, ele chegou com dinheiro, talvez foi interessante. Ele tinha o tio Avraham, que era muito famoso, todo mundo queria estar perto de Avraham, de algum jeito ele conseguiu entrar. O que é curioso é que na hora que ele estava com os anjos dentro da casa dele, a cidade inteira faz fila na porta querendo quebrar a casa dele. E falando para ele mandar os caras, os visitantes, para eles. E eles queriam ter relação íntima com os próprios, supostamente pessoas, mas eram anjos. E aí Lot recusou, mas ele entregou as filhas dele. Olha só que... Ele ofereceu, não chegou a entregar. Ele ofereceu e ficou, entregou, claro, entregou. Ah, é? Achei que só ofereceu. Não.
E aí, o que acontece é que é um ponto interessante, Mas que às eles não vezes... quiseram as filhas dele. Não, eles falam, o Rashi fala, a gente aceita as filhas, mas a gente também quer os anjos. Então, o que acontece? O, 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 o ensinamento desse detalhe, que você perguntou se ele conseguiu se introduzir, é que o judeu ele conseguiu se assimilar. Casou as filhas, o cara se tornou o alemão, mais alemão que os alemães. Mas chega na hora do vamos ver, você é aquele judeu. E chega na hora, queriam quebrar a casa dele, queriam destruir ele, queriam acabar com tudo. Se você acha que você conseguiu virar o ministro no STF, você é judeu, você pode fazer cirurgia do nariz, você ainda vai ser aquele que vão falar, você é o judeu, e não tem jeito. Então não tenta escapar. Mas as filhas saíram junto com nós. Então, eu preciso me lembrar que tem... Precisa ver quantas filhas eles existem. Eu não vou afirmar nada agora, eu estou fora do tema agora. Mas, a princípio, elas saíram juntos. As filhas saíram, os genros não, elas saíram juntos. Não, pera, mas tinha as filhas casadas. Então, filhas casadas e solteiras. exatamente. Então, ele tinha as filhas casadas e solteiras. Então, eu não sei as qual. As casadas não saíram. As casadas ficaram, talvez, com os maridos. Porque os maridos não quiseram. Quem saíram foram as solteiras. As solteiras, que eu entendi. As solteiras que saíram, depois você... Mas a pergunta é o que aconteceu naquela noite? O que fizeram com ela? Tá, boa pergunta. Porque elas que depois deitaram com o pai e criaram os... Sim, exatamente. Boa. Então, então, o ensinamento da Mishnah é: toma cuidado com o capitalismo. Toma cuidado de você dizer o que é meu, o que é teu é teu. Existem tons diferentes de como a gente pode dizer isso. Pode ser, você vai trabalhar pelo que é teu, você vai zelar pelo que é teu, nada mais justo. Mas, pergunta que eu sempre faço, qual é o regime previsto pela Torá ideal? Capitalismo, socialismo? Qual que é o regime ideal pela Torá? Socialismo. Na época tinha que ser muito visionário. Não, mas na época a Torá já prevê e a Torá dá esse regime. Porque eles entraram na terra de Israel. E a Torá dá o regime muito claro. É permitido propriedade privada pela Torá? É permitido você comprar alguma coisa, ser seu? É permitido você acumular riqueza pela Torá? Pode. Mas o que a Torá faz? Eu vejo, tá? Exatamente. Então, a Torá, ela faz um capitalismo consciente. Socialismo nunca deu certo e nunca vai dar certo. Porque desde o princípio, Hashem criou todo homem diferente. Então, não tem como você igualar. Que, aliás, curiosamente, em Sodom, um dos midrashim que contam que a pessoa que os forasteiros que vinham lá, então se a pessoa ela era baixa, colocavam ela numa cama comprida. E aí esticavam a pessoa para ela caber na cama. E o contrário, se ela era muito alta, colocavam numa cama pequena e espremiam ela. É um midrash, mostram que eles eram malvados, mas que detalhe trágico, mas curioso. Por que isso, né? Tem tantas formas. Qual que é a ideia? A ideia é você querer igualar todo mundo. Você querer igualar todo mundo. Se você é alto, eu vou cortar por cima. Se você é baixo, eu vou te... Que é a ideia do socialismo. Que é a ideia é que todo mundo é igual. Não que eles eram socialistas, talvez entre si eles se ajudavam. Mas a palavra Sodom é da palavra Mossad. Mossad não conhece como o Mossad de Israel, mas Mossad significa instituição. Às vezes a gente quer fazer uma instituição e para que ela funcione, você cria regras, depois se torna escravo dessas regras. Então você quer igualar todo mundo por cima sem conseguir olhar para o indivíduo. Então, justamente quando aqui... eles querem falar Mossad, eles falam Hevra. Hevra. Bom, então... Tinha um cara na sinagoga de Natânia que eu trabalhei para Hevra. Bom, então, o que a Torá prevê para nós é um capitalismo, porque socialismo não vai dar certo, porque o cara que trabalha menos vai querer ganhar igual, o cara que trabalha mais é injusto. Então, nunca vai dar certo. A Torá permite a tua propriedade, mas a Torá te coloca tantas regras, como tzedakah, como se você vivia da plantação, então você tinha que dar uma parte para o Cohen, uma parte para o Levi, uma parte para o pobre, uma parte você tinha que levar para Yerushalayim. O sétimo ano, acho que é o mais difícil de todos, que a pessoa tinha que abrir o seu campo, ele era aberto para todo mundo. Imagina que você tem tua loja
E 1 ano, a cada 7 anos, você abre tua loja, cada um pode pegar o que quiser. Literalmente. E você não pode colocar alguém na porta proibindo eles de pegar. Assim como a Torá fala que você tem a obrigação de emprestar dinheiro e no 7º ano todas as dívidas são canceladas. Ah, então não vou emprestar. A Torá fala, não, você tem que emprestar. Então, é impossível você acumular, você criar o hábito ou o risco que tem o capitalista de chegar de ser um Sodom. Porque a Torá te obriga de tantas formas a você entender que você pode ter, seja rico, seja feliz, mas saiba que tudo que você tem é uma dádiva de Hashem. E se você está na dúvida, vai bater alguém na tua porta, você vai ter obrigação de dar. Se está na dúvida, vai vir o Schwitz, vai ter obrigação de abrir toda a tua loja, teu campo na época, e cada um podia pegar à vontade, e assim por diante. Não se abre a loja. O máximo é o campo. Estou dizendo, eu estou fazendo uma analogia para a nossa realidade. Porque falar de campo é fácil, abre o campo, não tem o campo, então dar cá com o dinheiro dos outros é muito fácil. Você dar do teu é muito difícil. Por isso eu falo da loja, imagina você tem uma loja, uma empresa de carros, aí que um dia vai chegar, 7º ano, todo mundo leva embora, cada um chega e leva um carro embora. Você não pode falar nada, e é uma mitzvah da Torá. Então, é realmente uma maneira de fazer com que você esteja consciente o tempo todo. Shabbat, não, quero ganhar mais dinheiro, não pode trabalhar. Yom Tov, não pode. E assim por diante. O tempo todo você é lembrado de Akadosh Baruch Hu. Então, por isso que a Mishnah fala, de certa forma, você pode dizer que é meu, que é teu. Tem isso, é permitido pela Torá. Existem leis muito rigorosas que regulam justamente a propriedade própria, a propriedade alheia. A Torá fala, por exemplo, uma das maldições daquele cara que chega no meio da noite e ele pega a grade que está entre ele e o vizinho, o cerco que está entre ele e o vizinho, e ele pega 5 centímetros e coloca para o lado. Isso é proibidíssimo pela Torá e tem uma maldição específica, porque é o tipo de coisa que você poderia cogitar fazer, já que ninguém está vendo. Ninguém vai saber, é 5 centímetros. Então, a Torá é extremamente, entre aspas, claro, a Hashem está vendo, mas como é gravíssimo, como você tem que... mas é tudo de Deus, não é? Você não falou que tem da tzedakah? Então vamos fazer Robin Hood. Né? Robin Hood, quem rouba de ladrão, 100 anos de prisão na Torá. Perdão é só em outras religiões, aqui é prisão, porque apesar que a Torá não tem prisão, mas não tem essa, roubar do rico, vamos falar assim, né? Roubar do ladrão você também não pode. Está escrito, inclusive, se uma lei da Torá, alguém te deve dinheiro, e você sabe que ele tem um relógio de ouro dentro da casa dele. Com esse relógio, você quita a tua dívida. Você está proibido de entrar na casa dele. Você tem que ter o representante do tribunal, que ele tem lá, na mão dele lá, como chama? Ele pode acionar, ele pode executar, quebrar o sigilo, ele pode, e aí ele pode tirar. Não, mas eu sei que ele tem e está me devendo, eu não quero saber, está me devendo, chega com essa história. Não pode entrar na casa dele. Então, a Torá regula de certa, 100% a propriedade própria, mas tem que ver tudo, claro, tem que monitorar e tem que eles vão determinar e ver se realmente deve, se não deve, se tem como pagar, se não tem como pagar. Você não pode entrar na casa da outra pessoa mesmo que ele te deve. Então, esse era o conceito da gente saber, aquilo que é meu, que é teu, essa explicação do Pirkei Avot. Comentários? Dúvidas? Por que eu lembrei do Pirkei Avot? Você falou que você é um poço de absorção. O Pirkei Avot, ele fala dos 4 tipos de alunos. E um dos alunos é aquele que é a esponja, né, que ele absorve tudo. O outro é a cisterna, esqueci o nome, Mayana Mitgaber. Mas basicamente, aquele que consegue absorver tudo. É aqueles que absorvem, e aí depois eles extraem para fora o vinho e eles guardam as sementes. Então, quer dizer, ele consegue extrair. Tem outros que só ficam com a semente. Quer dizer, depende. Lembra a piada que o professor falou? Solta a borra e retém o vinho. Outros têm... Retém o vinho e solta... Não, ao contrário. A gente falou, retém a borra e solta o vinho. Ou seja... Ou retém o vinho e solta a borra. A piadinha que o professor contou, que não tinha nada a ver com a história, é a única coisa que ele lembra da aula.
os ensinamentos que o professor deu, isso ele não retém. Então, mas é uma qualidade muito grande que as crianças têm, de conseguir absorver tudo que elas escutam. Por isso, o ensino de Torá para uma criança é muito, muito importante. E você tentar não misturar nada na cabeça da criança que não seja absolutamente Torá. Porque como ele está com uma sementinha, você vai fazendo uma sementinha, vai crescer, vai afetar todo o desenvolvimento lá na frente. Então, a criança, a gente tem que tentar dar para ele a Torá da maneira mais pura possível e que não misture com outros temas que não sejam da Torá, para ele poder continuar absorvendo. O problema do velho é que ele já não consegue, não entra mais nada. Se entra, sai rápido. Mas a gente tem que se esforçar para continuar absorvendo como você. Boa noite. Vamos concluir por aqui. Rabino. Boa noite. Boa noite.